E aí, pessoal, aqui é o Marcelo novamente. No áudio anterior a esse, exatamente anterior a esse, eu fiz um resumo ali sobre, bem resumido mesmo, sobre a história dos Estados Unidos da América, né? Mas aqui nesse em específico eu quero falar sobre a era Kennedy e a luta, então, basicamente o início da luta contra essa nova ordem mundial, contra esse domínio dessas famílias dinásticas, né, contra o domínio que eles obtêm à humanidade, né, coloca a humanidade de joelhos através dos bancos centrais também. Né? Então vou explicar um pouquinho sobre a era Kennedy, sobre basicamente o que aconteceu com ele e a sua família, né, que afrontaram aí essas dinastias poderosas, né, tornaram-se inimigos e nós sabemos toda essa maldição, né, entre aspas, eu vou usar essa palavra, que acabou acontecendo contra os Kennedys. Né? Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se encontraram em grandes desafios ali nas questões sociais, políticas e até questões econômicas. Né? A construção de uma das maiores potências mundiais, né, passou por alguns obstáculos que se desenvolveram nesse mundo que se transformou ali depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então o assunto da época ali era a Guerra Fria, os direitos civis, né? Eram essas questões que estavam alertando a América lá no início dos anos 60. Temos que ter em mente também que logo após o mandato do general Eisenhower, foi um general americano que foi votado pelo povo americano no auge ali da ameaça comunista ali no meados dos anos 50. Né? Logo depois do mandato dele, os americanos então eles viveram alguns momentos ali de estagnação econômica, né? E eles se depararam com alguns conflitos políticos internacionais, que eram toda aquelas tentativas orquestradas do comunismo internacional de fazerem as suas revoluções, né? Basicamente a mais importante nessa época ali, foi a da Indochina ali, na península da Indochina, a guerra do Vietnã. Né? Então essa ameaça comunista tinha embalado o governo lá do Eisenhower, né? Começou com aqueles gastos exorbitantes então na corrida espacial contra a União Soviética e depois começou a causar essas tensões aí bipolares por causa da influência da União Soviética e do comunismo internacional ali nos anos 60, causando toda aquela desestabilização, né, que acabou acontecendo até aqui no Brasil. Né? E os militares, com o pedido da população nas ruas, né, naquelas marchas com Deus pela família e pela liberdade, os militares brasileiros acabaram chegando ao poder. Mas voltando aqui à era Kennedy, né, essa preocupação com os problemas externos, né, da América acabou deixando um vasto conjunto de questões internas, ali, alguns problemas internos a serem resolvidos nos Estados Unidos. Né? A emergência dos problemas nacionais, né, fez com que esse jovem era um político jovem, moderno, um democrata, então ele venceu as eleições lá em 1960, John Fitzgerald Kennedy. Chegou então ao poder interessado em oferecer uma nova fronteira, digamos assim, né, para os cidadãos americanos. Né? As propostas dele envolviam a busca por igualdade, por justiça social, de certa maneira parecido com o discurso social-democrata aqui brasileiro. Né? Só que comparado aos mandatos antecessores a ele marcou a administração porque ele adotou algumas leis que ampliavam direitos sociais, né? Promoviam a integração racial, entendeu? Ele era um cara muito popular, o povo o amava, né? Ele tinha um caráter transformador das suas medidas, assim, na época provocou reações extremadas, né? Por parte de alguns setores mais extremos do país, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, né? Então ele combatia, né, objetivamente aquela questão racial, né? Ele remexeu nessa questão polêmica e na cultura norte-americana, né? Na política externa ele era um cara mais moderno, né? Ele não era tão
pesado, assim, não tinha a mão tão pesada, o pensamento tão, digamos assim, objetivo quanto os republicanos, né? Mas ele tinha uma noção, né, sobre que a ameaça comunista poderia tolher as liberdades democráticas no mundo livre, né? Então ele, teoricamente, começou ali a lutar contra o comunismo, mas de maneira discreta, por exemplo, naquele episódio de Cuba, né, o incidente da Baía dos Porcos. Os americanos ali, apoiados pelo presidente Kennedy, fizeram uma intervenção, digamos assim, moderada, né, porque eles não apareceram naquela situação e acabaram financiando os exilados cubanos que nesse momento aí, nessa tentativa que foi conhecida como a Baía dos Porcos, lá em 1961, um ano e alguns meses depois, 1 ano e 8 meses depois da Revolução Cubana, né, eles financiaram, né, o governo americano, e Kennedy, o presidente Kennedy, financiou esses exilados cubanos para voltar a Cuba e derrubar o presidente Fidel Castro. Só que eles falharam ali no combate, foram feitos prisioneiros, foram presos e acabaram confessando para o ditador Castro, que acabou correndo para o apoio com a União Soviética na época, não é? Com o ministro famoso na União Soviética, aquele que lutou, que era o líder, que tomou posse depois de Stalin, que foi Nikita Khrushchev, não é? Enfim, não é? Aí se gerou aquele desgastoso momento ali da crise dos mísseis em Cuba e tal, não é? Então todas essas incertezas, né, trazidas pelas tensões militares ali daquela ordem bipolar entre a América e a União Soviética, né, e essas ações que lutavam contra o problema racial dentro dos Estados Unidos, né, fizeram com que o Kennedy tornasse nome fácil na boca, né, de muitos simpatizantes. Muita gente o amava e ele também tinha muitos opositores ferrenhos, né? Sentimento meio parecido até com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que é amado por muitos, mas também tem alguns opositores ferrenhos, né? Ele foi assassinado em 22 de novembro de 63 durante um desfile em Dallas, né? Ele levou 2 tiros na cabeça e os tiros foram atribuídos a um ex-oficial norte-americano chamado Lee Harvey Oswald. A morte dele gerou muita comoção nacional, ela chacoalhou os Estados Unidos da América, né? Durante o resto da década de 60, os direitos civis, a questão racial e a guerra do Vietnã foram assuntos de grande recorrência nos noticiários internacionais entre os próprios cidadãos norte-americanos, né? Mas uma coisa que foi fundamental ali, não é, na morte de Kennedy, que hoje voltou-se a ser discutido, né, foi um discurso de Kennedy fundamental, né, que provocou a sua morte basicamente ali, onde nesse discurso ele falou que ele queria lutar e acabar com as sociedades secretas, né? Com as sociedades secretas, com as famosas sociedades secretas que então controlavam o mundo, né? Ainda não existia o projeto chamado Nova Ordem Mundial, mas eles já controlavam o mundo. Então o Kennedy ele queria acabar com isso aí, ele sabia da dominação pelos bancos centrais, ele tinha noção de que a América estava de joelhos dobrados a essas pessoas, a essas dinastias, não é? E ele tinha o objetivo de acabar com tudo isso, né? Ele mexeu com gente poderosa, esse discurso acendeu a luz vermelha ali nesses bilionários, nessas dinastias que então ficaram assustados, né? Por causa também da popularidade de John Kennedy. Ele realmente, digamos assim, ultrapassou as fronteiras com esse discurso.
E ele foi assassinado, então. Muita gente atribui a sua morte às ordens dessas famílias dinásticas, né, que controlavam a CIA na época. Muitos falam, né, até hoje, apesar de não confirmado oficialmente, que a própria CIA recrutou Lee Harvey Oswald para assassinar o presidente, e a CIA controlada então por essas dinastias que queriam fazer da América o seu reduto principal, né? Que governavam a América e iriam usar a América para dominar o mundo. Até hoje, né, a morte de Kennedy está envolta em mistérios, até por conta depois de toda a série de acontecimentos e tragédias que se abateram sobre sua família, a morte de seus irmãos, de seu filho e etc. Existe uma teoria na América, né, vinda do grupo QAnon, de que o filho de Kennedy, John Kennedy Jr., está vivo, né, com outro nome, usa uma outra personalidade, e que ele luta para terminar o trabalho de seu pai, que era acabar e liquidar com esse controle das dinastias, com essa suposta nova ordem mundial, né? Eu digo suposta porque na época não existia esse nome, e que hoje nós sabemos que não se trata de teoria conspiratória, mas de história real. Afinal, o desejo de conquista de parte desses privilegiados, né, da humanidade nunca se exauriu. Eles colocam sempre o poder, o dinheiro e a ganância em primeiro lugar sobre todos os interesses do resto da humanidade, do resto do planeta, das outras nações, dos outros povos, enfim. É isso, esse áudio de hoje é também um resumo aqui sobre a era Kennedy e dessa teoria de QAnon, que diz que o filho de Kennedy está vivo, não é? E que vai voltar para terminar o trabalho de seu pai, que era acabar com o controle global dessas poderosas famílias. Muito obrigado então a todos. Valeu, grande abraço.